Noite, Laís. Tudo bem? Boa noite, André. Tudo bem? Vamos dar uma acertada aqui Na câmera. enquadrar a câmera. E Belém, como que anda? Muita chuva, muita água. 2 dias já de chuva, mas tá tudo certo. Friozinhos aqui. Ah, Friozinhos. cheguei em Manaus também na segunda-feira. Parece que eu cheguei, ó, a chuva foi embora. Tá? Veio Solzão, pra cá. pelo menos onde eu moro aqui é muito sol. Mas agora há pouco contrariou a expectativa. O pessoal tá chegando aí, né? Tá Ah, então chegando. O Paulo vamos já tá aí. já dar as boas-vindas aí. Boa noite, pessoal. Hoje estou junto com o André, da empresa Júnior Naves, lá do FPA. A gente vai fazer um bate-papo sobre a importância da segurança do trabalho para o vistoriador naval. Então, é uma turma que está chegando aí. Vou dar mais 1 ou 2 minutinhos aí para a turma se conectar. A gente já vai começar o bate-papo. Enquanto isso, vamos dar aqui, ó, as boas-vindas a quem está chegando aí. Tô vendo gente aí lá do Sul, o Fernando lá de Itajaí, o Paulo de Belém, acredito que é o Denilson, engenheiro naval de Belém, mas está aqui em Manaus, o David Nogueira, Pedro, Peterson, boa noite, pessoal. A gente já vai dar start aí no nosso assunto, nosso tema de hoje. É um tema bem importante, bem relevante, né? Não só para a segurança do trabalho, não só para a naval, mas como qualquer área hoje em dia é muito importante a gente conhecer bem o assunto. Então, acho que, apesar de a gente falou que é uma live de uns 15 minutos, mas vamos ficar devendo bastante conteúdo, que promete. Então, o Eric lá de Tefé, JJ de Novo Airão, André Martins, Belém do Pará. Então o povo aí tá bem sortido aí, ó, nossa live de hoje, tá? Grande abraço, Eric. Boa noite, André. Então, acho que a gente já pode dar o start. Como vai ficar gravado aí, a gente disponibiliza, quem vai estar chegando aí pode ter outro momento para estar assistindo, né? Quem está com a gente aqui é o André Felipe. Vou deixar você se apresentar, André. Sim, tudo ok. Boa noite, pessoal, né? Eu sou o André Felipe, sou integrante da Naves Consultoria, né? Uma empresa júnior da UFPA, da Universidade Federal do Pará. E a gente tem uma equipe ali bem enxuta, mas bem tá aí trabalhando com o Alex. Nós vamos realizar um curso agora em março aqui em Belém, sobre técnicas de vistorias. E eu estou atuando como diretor de projetos e diretor de marketing. Só ressaltando qualquer pergunta, dúvida, é só mandar aí no chat. A gente tem uma equipe aí que vai estar filtrando as perguntas e a gente vai soltando aí ao longo da live. Ok? Então, vamos lá. Boas-vindas aí, ó, o pessoal que está chegando aí. Dudu Soares, o Everton, enfim. Pessoal, boa noite a todos. De quarta-feira a gente está batendo um papo aqui junto com o pessoal da Naves, a gente abordando algum assunto de forma rápida aí para algo mais complementar, uma atualização, enfim. E hoje é o dia da gente falar um pouco sobre a importância da segurança do trabalho para o vistoriador naval, tá? Então, eu vou contar um pouquinho, alguns relatos aqui, principalmente que a gente vê aqui na região norte, né? Onde a maioria das empresas são empresas de pequeno porte, então a parte de segurança, não vou falar que não é levada a sério, mas deveria ser
mais se tratada de uma forma, acho que mais objetiva, né? Mais clara, tá? Geralmente, o vistoriador, quando ele, recém-formado, sai da faculdade, entra numa empresa aí para ser um vistoriador, tá? Então, as faculdades não têm uma base muito grande na disciplina de segurança do trabalho. Então, você vai ter pequenas noções. Tem que usar o EPI, mas aí, qual EPI que eu vou usar? Então, fica faltando mais esses detalhes. Quando você entra numa empresa que tem todo um suporte de segurança do trabalho para te atender, você já tem um planejamento, que tipo de bota você vai poder utilizar, né? Eu não posso colocar qualquer material para mim colocar no meu pé, qual macacão é o mais indicado para mim estar utilizando, porque eu vou fazer uma vistoria dentro de uma embarcação, ou então acompanhar uma obra, a gente acaba tendo inúmeras situações lá que a gente tem que estar atento. Por exemplo, passei do lado de uma estrutura metálica e tinha uma ponta de aço lá. Se eu tiver uma roupa fina, ela vai me rasgar e vai me cortar o braço facilmente. Então, eu tenho que ter um macacão adequado para isso, né? Um material mais grosso, mais adequado para essa situação. E até mesmo na atenção, na hora que a gente vai andando, dia a dia, né? A cada empresa, local que a gente faz, a atenção é muito importante. Importante. Óculos, qual óculos que eu vou estar utilizando? Por exemplo, eu utilizo óculos normal, tá? Mas eu devo estar utilizando um óculos específico, né? Ou por cima desse, ou então mandar fazer um óculos com grau, né? Um óculos de proteção com grau. Ele é todo fechado, porque aqui por cima, aqui por baixo, eu vou deixar ele desprotegido, minha vista. Então é importante, olha só, um simples óculos. Eu já uso óculos. Mas a gente anda no estaleiro, peça voando de um lado, faísca de solda, restícios de alguma serralheria e acaba voando. Então é importante a gente prestar atenção em cada detalhe da operação do dia a dia, né? Então, o próprio protetor auricular, qual que é o mais indicado? Bom, se eu estou num ambiente mais que o barulho não é tão intenso, um protetor simples a gente já pode ser útil, né? Esse protetor comum aqui, ó, é o mais comum, aquele laranjinho até a gente fala, né? Então ele encaixa bem suavemente, a gente pode amarrar ele, deixar engatado no capacete. E agora, se eu estiver no local, numa praça de máquina ou numa situação onde o barulho é muito alto, a gente tem que pensar de repente em estar com abafador, que é uns protetores auriculares bem mais... vamos comparar aquele pessoal que anda de helicóptero, né? Bem mesmo aquele do Roberto Carlos na capa do vinil lá. Então tem que ser mais forte. Então, olha só, mas eu não uso isso. Então, você tem que verificar onde você vai estar andando naquele momento. Há necessidade? Então, se tiver um barulho intenso, a gente pode chegar e, dá para diminuir o barulho durante a vistoria. Então, que a vistoria é sempre a gente vai realizando diversas atividades ali. Então, umas mais perigosas, umas menos críticas, né? Então, a gente tem que estar atento aí com cada situação. Mas e o capacete? É importante? Eu vou fazer uma vistoria, mas ele não tem nada por cima, né? Que a pessoa já pensa, não vai cair, não tem uma estrutura em cima, não vai cair nada por cima. Mas o capacete não é só para isso, né? De repente, voou alguma coisa na lateral, vai bater no capacete, né? E o simples capacete, não é só o capacete, eu tenho que ver se eu tô todo algemado aqui, né? Se eu tô com... se ele está preso realmente na cabeça. Não é só ele estar em cima, posicionado, né? Porque, de repente, bateu alguma coisa, eu levei um tombo. Então, é importante a gente estar com
o EPI correto, né, na hora certa, porque nunca se sabe o que pode acontecer dentro de uma indústria, né, ou dentro de uma embarcação. Se a gente falar, ó, na hora da vistoria, você está andando dentro de uma embarcação, o pé direito, que é a altura de um convés para o outro, ele é muito baixo. Então, tem que tomar cuidado, porque com o capacete vai aumentar aí pelo menos mais uns 10 centímetros a nossa altura, né? Então, toda hora eu estou levantando e batendo o capacete em cima. Se eu não tiver com o capacete, eu vou estar batendo a cabeça, né? Então, é importante o uso do EPI correto, né? Ah, e qual que é o EPI correto? Então, para cada situação, você tem que verificar qual o melhor EPI. Você está trabalhando dentro de uma empresa, ela tem o pessoal da engenharia de segurança que vai sentar com você e vai já definir qual é o tipo de EPI que eu vou utilizar para cada situação. Bom, chegando umas perguntas aqui, vamos aproveitar e já estou falando do capacete. A jugular do capacete é de uso obrigatório? Claro, sem dúvida. A jugular é exatamente o que faz prender o capacete à nossa cabeça, né? O capacete tem aquela, vamos falar, uma cordinha mais ou menos, né? Então que a gente faz com que o capacete fique fixo na nossa cabeça. De repente eu tropecei, bati a cabeça, mas o capacete junto com a jugular vai fazer a gente ter aquela pequena proteção, tá? Mas o que é importante também? Não só os EPIs, né? Eu preciso ter uma noção um pouco geral, como vistoriador, das NRs. E o que são as NRs? São as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que ela serve para o trabalhador. Então, muitos colegas, eu vi essa daqui, na época que eu estudei não tinha NR33, não tinha 34. Pessoal, as NRs são atualizadas constantemente. Não é porque eu já estudei NR34 que eu não preciso estudar mais nada. Então é importante a gente estar sempre atento nas atualizações das NRs. Tá? Hoje, por exemplo, nós temos 37 NRs. Tá? Mas não é por isso que eu tenho que saber todas elas. Eu tenho que saber quais são as NRs pertinentes à minha ação como historiador. Tá? Então, André, tá chegando umas perguntas aí. Acho que a gente pode, se puder ir guardando aí, a gente fala no final, então. Pode ser? Sim, eu estou guardando aqui. Depois eu vou repassando. Então beleza, então. Que aí a gente consegue... Curiosidade rapidinho, Alex, e dessa questão da jugular, né? Eu estava até conversando com um tio meu que ele contou uma história justamente parecida. O fato de usar essa jugular salvou um colega dele conhecido e foi soterrado, e pelo fato, né, de descer, ela funcionou como um bolsão de ar. Então, meio que ajudou, foi o tempo que o pessoal tirou os entulhos de cima do colega dele e acabou salvando. Então, aí já é mais um detalhe a mais na importância da jugular de uso obrigatório. Exatamente. O nosso colega Clodoaldo aqui, da empresa aqui em Itacoatiara, ele é da área de segurança do trabalho, final do ano, ele postou um vídeo muito interessante sobre o capacete, exatamente. Então, depois que a gente tiver interesse, eu pedi para Clodoaldo José aqui, ó. Eu acho que de repente tem até um vídeo no Instagram dele. Dar uma olhadinha lá, senão ele pode mandar, eu vou pedir para ele, eu disponibilizo aqui no meu material. E é muito importante. Olha, ele está falando exatamente sobre isso. Capacete com capacete. Então, é coisa comum, tá? Então, depois, quem quiser assistir o teste, o ensaio que ele fez, vale a pena. Eu gostei. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Tá? Então, vamos dar continuidade. Fiz uma tarefinha aqui, ó. Quais as principais NRs que a gente precisa tá dominando? Então, seriam várias, né?
Mas como eu falei, algumas, ó, NR37 fala de frigorífico, então eu não preciso estar falando sobre indo estudar esse assunto, que não é a minha situação. Ou não. Né? Por exemplo, eu tenho aqui no estado do Amazonas flutuantes frigoríficos, então eu preciso fazer uma vistoria lá dentro. Então eu preciso saber o que cabe a mim, nesse caso, na hora de estar realizando uma vistoria. Né? Pô, imagine um frigorífico em cima de um flutuante, tá? Só que no flutuante em tora de madeira. Então, o Amazonas tem coisas aí além do horizonte, vamos dizer assim. Então, agora, a nível de Amazonas, eu posso incrementar um pouquinho mais. Pelo que a gente já vê no dia a dia aqui. Tá? Então, a gente entra em empresas que a gente chega lá, tem um briefing de segurança da empresa, que vai aqueles 5 minutos que a empresa vai falar, mostrar o que é a empresa, quais são as normas de segurança, por onde eu tenho que andar, se você está de EPI ou não. Tá? Mas eu tenho muitas pequenas empresas, pequenas mesmo, que faz uma embarcação ali, acaba uma para ir fazer outra, então ele não tem uma equipe de segurança. E até mesmo pela regulamentação, pelo número de funcionários, ele não precisa ter a equipe de segurança que deveria estar atuando lá. E o que acontece com isso? Quando você é vistoriador e você vai numa empresa dessas aí, você não passa por um briefing de segurança, então você não sabe qual é o melhor caminho para você estar andando, né? E aí você vai ter que conhecer as normas de uma hora para outra. Então é importante você correr atrás. Eu vi uma pergunta aí se o engenheiro pode fazer uma pós em engenharia de segurança. Claro, engenheiro, tecnólogo, eu fiz uma pós em engenharia de segurança do trabalho. Isso me agregou muito para o meu dia a dia como vistoriador. Por quê? Não só como vistoriador, pela minha carreira hoje profissional. Que aí a gente tem uma visão, enxerga melhor a situação. Porque a gente entra numa empresa dessas pequena, que não tem a equipe de segurança do trabalho ali, então você já vai ter que ir andar e verificando por onde eu posso ir, por onde eu não posso. Então é importante a gente ficar atento. Por quê? Preciso fazer uma vistoria numa balsa, por exemplo. A balsa está em manutenção ali, eu tenho que fazer a vistoria dela. Eu posso fazer a vistoria numa balsa? Não, não sei. Eu não sei qual é o estado dela. Está docada. Pô, será que eu vou precisar conhecer um pouquinho da NR35? Porque ela fala sobre altura, então trabalho em altura. Então eu preciso ter esse conhecimento. Se for um trabalho em altura mesmo que eu deva participar, então eu preciso ter o certificado de trabalho em altura. Então tem que ter treinamento para isso. Tá? E esses treinamentos, eles têm validades, então tem que ficar atento. Quantos anos vale esse certificado de trabalho em altura? É 6 meses? É 1 ano? É 2 anos? Então, e o certificado vence. Quando vence, você tem que renovar. A mesma coisa, subir na balsa. Agora eu vou entrar no porão para fazer a inspeção dentro do porão, fazer a vistoria dentro do porão. Pô, eu preciso do NR33, que é espaço confinado. Então, mas aí, eu estou habilitado para isso? Né? Então, quando eu comecei como vistoriador, um monte dessas normas ainda estavam surgindo. Então, eu entrava e faltava muita informação. Hoje não. Hoje está mais claro. As normas estão aí, estão bem detalhadas. Então, você vai fazer uma vistoria. Primeiro que em uma determinada empresa, ela já chega, não pode entrar no porão se você não tiver o curso de espaço confinado. Então, você vai ter que levar seu certificado ou apresentar para a empresa. Tem que ter uma equipe lá para fazer toda aquela preparação para você poder entrar. Se é uma embarcação que carrega derivados de petróleo, por exemplo. Aí entra mais uma NR, porque eu estou entrando num porão ali que tem combustíveis, né? Que estão líquidos explosivos ali, né? Então,
eu tenho que verificar se a balsa está desgaseificada, se os gases que estão lá estão no limite de tolerância, eu vou poder entrar ou não. Então, não é só a engenharia naval, é tudo que pertence à engenharia em si. Então, a engenharia de segurança, ela complementa. Se ela complementa, então tem que ficar bem de olho nas atualizações, que são normas que vêm melhorando a cada dia. Tá? Não são ainda tem muito que melhorar, tá? Mas hoje a gente já tem um norte. Alguém está falando da NR34, a norma para indústria naval. Isso é importante. É uma matéria, um bate-papo bem extenso se a gente for falar e entrar a fundo na NR34. Que, na verdade, ela vai pegar várias normas que vai estar linkada nela. Essa que eu acabei de falar, por exemplo, a 33, a de máquinas, de eletricidade, porque numa embarcação, quando a gente vai fazer uma vistoria, a gente acaba encontrando diversos elementos ali. Né? Então, a gente tem que estar preparado para cada situação. Inclusive, um dos testes que nós fazemos é o teste de combate a incêndio. Então, a gente vai lá, liga uma bomba, ou seja, estou mexendo com máquinas. Vou ligar a bomba de combate a incêndio, vou fazer um teste de combate a incêndio. Tá? Então, a norma da Marinha, ela dá alguns parâmetros que a gente tem que obedecer. Não é só apenas fazer o teste lá, é verificar se ela atinge aos requisitos mínimos que a Marinha estabelece também. Então, isso é muito importante durante a nossa vistoria naval. Tá? Então, bom, então eu queria hoje só abordar um pouquinho do que a gente fala durante o curso de técnica de vistoria. Então, um pouquinho da parte de segurança do vistoriador, tá? Então, a gente vai abranger algumas normas regulamentadoras. Então, essa é mais um bizu aí da importância e ressaltar a importância de sempre estar se atualizando, né? Vendo, igual a Norman, a gente entra no site lá para ver se tem alguma atualização. Hoje em dia, olhar o extrato no banco é igual olhar no site do Ministério do Trabalho, ver se teve uma atualização, porque isso acontece no estralo. Então, diariamente, a gente tem que estar fazendo uma atualização, uma varredura nos principais sites para ver se tudo está de acordo. Bom, ia falar um bate-papo bem rápido, André, mas eu acho que o nosso tempo aí já acelerou, né? Tá indo para perguntas aí? O pessoal está fazendo perguntas. Vamos. Podem fazer que a gente vai. Eu tenho rapidinho uma aqui, Alex. Da questão assim, sempre se fala, né, dessa questão da qualificação. Aí você tem algum bizu, alguma dica de aonde é que é feito? Quais geralmente são as instituições que fazem esses voltados à área naval, essa parte de curso de trabalho em altura, espaço confinado? Você tem alguma dica quanto ao pessoal sobre isso? Olha, de modo geral, praticamente todas as cidades têm os engenheiros de trabalho que prestam consultoria, né, e treinamento. Então, você pode estar procurando alguma dessas empresas, eles têm um portfólio, eles geralmente aplicam todos esses treinamentos aí, né, 33, 35. A 34 que a gente vê pouca gente atuando com isso, né, até mesmo porque é um mercado já bem mais limitado, né, todo lugar que tem, é uma norma bem abrangente. Tá? Mas, de modo geral, a NR33 você vai utilizar na indústria em diversas situações, até mesmo aquele rapazinho que vai lavar a caixa d'água do condomínio. Então, até mesmo ele precisa de ter o NR33. Então, é mais fácil você encontrar esses NR33, 35, tá? Tem mais uma pergunta, Alex, sobre a CS, né, engenharia, que qual é a atuação do PROCON nas vistorias de embarcação? Se não tem, qual seria? Então, na verdade, PROCON, essa daí é uma pergunta bem, a gente está acostumado a falar com Marinha. PROCON, geralmente é a Marinha, né?
Então, vamos só dar uma reformulada, né? A Marinha estabelece algumas vistorias para embarcações. Então, anualmente, você tem uma série de vistorias para verificar as condições de segurança da navegação, tá? Os equipamentos, se a embarcação não tem possibilidade de estar poluindo ou não os rios. Então, dessa maneira, a vistoria serve para você fazer, checar, ver se todos aqueles requisitos que são que estão na base das normas da Autoridade Marítima Brasileira estão dentro do que se precisa, tá? Agora, de repente, o vistoriador foi lá e checou tudo, estava tudo ok. Então, o vistoriador, ele faz a vistoria e dá o apto no ato da vistoria. Então, tem muito caso aqui, por exemplo, você faz a vistoria e, de repente, o cara pega e tira os coletes da embarcação e leva, sem, sabe Deus para onde. E se acontecer um acidente, pô, ele tirou os coletes salva-vida. Tá? A gente teve um caso agora aqui que, 5 amigos pegaram uma lancha e, entre N falhas, eles não tinham nem colete salva-vida foram encontrados com eles. Aliás, o barco afundou, encontraram os corpos, infelizmente. Felizmente, né? Mas infelizmente teve a tragédia. Mas, pô, pelo menos colete salva-vida. Então, eram pessoas que já eram acostumadas a navegar, mas isso daí é aquela lá, é a sensação de, eu sei exatamente o que fazer. Eu não preciso disso, nunca aconteceu comigo. Eu aprendi na segurança do trabalho, para acontecer a primeira vez, basta nunca ter acontecido antes. Então, se não aconteceu nenhuma vez, fique atento. A primeira pode estar aí. Então, é importante a gente, no ato da vistoria, verificar, identificar e relatar que você encontrou os equipamentos de segurança lá. Tá? Porque eu já vi aqui em Manaus gente alugando equipamento de segurança. Então, isso é complicado. Você tem como provar? Bom, a turma, quem está aqui sabe como funciona. Então, o mais importante é você saber a importância do equipamento. Tá? Não utilizar apenas, você vai de bota, eu vou te dar a bota, o vistoriador, o macacão e o capacete, só para cumprir tabela, vou anotar aqui. Mas não é... Então, se a empresa fizer isso, ela não está entendendo a importância da segurança para você. Tá? É muito além disso daí. É o cuidado com a pessoa. Né? O funcionário, ele está ali, ele está trabalhando, mas ele tem que ter a integridade física dele quando ele vai trabalhar, para ele voltar, não só para a empresa depois da vistoria, mas até ele chegar na casa dele. Então, a empresa tem que cuidar de todo esse passo a passo aí. Bom, Tem mais. Mande aí. Tem uma pergunta do Thiago, né? Thiago, ciência de fotografia, se a empresa é obrigada a fornecer os cursos, né? Esses cursos de GNR ou não. As empresas estaleiras, empresas de navegação. Olha, para você poder estar trabalhando, você só pode trabalhar mediante esses cursos. Tá? Você não pode trabalhar sem ter esses cursos. Se a empresa paga ou não, acredito que a maioria das empresas, quando você entra, por exemplo, offshore, então o pessoal já pede alguns cursos específicos, né? Você vem para cá, mas você tem que ter esse certificado X, Y e Z. Agora, quando você está lá dentro da empresa, geralmente as empresas têm um programa de treinamento durante o ano. E aí você tem que fazer as atualizações dos seus treinamentos. Geralmente as empresas pagam. Então, eu não posso falar agora se é obrigatório a empresa pagar ou não. Mas para você estar trabalhando para a empresa, geralmente, pelo menos por onde eu passei, todas as empresas pagaram sem problema nenhum. Geralmente é uma rotina aqui. Eu também conheço algumas empresas que elas fornecem, né, fazem toda a rotina, justamente porque elas são cobradas, né? Na verdade, se não tiver, elas que são intimadas, cobradas, então elas pesam por isso.
Tem mais perguntas, Alex. Tem também aqui do Petson, né? Se os cursos online de GNR que a gente encontra por aí pelo site, né, da vida, se eles são válidos, é a pergunta dele. Tá. Dá uma boa noite, amor. Vários colegas chegando aqui, o Newton. Pessoal, vou aproveitar e fazer um marketing aqui do Newton, um colega lá da FATEC há muito tempo atrás. Hoje ele está na Federal Fluminense, na universidade lá. Ele lançou, para quem gosta da área portuária, ele acabou de lançar o livro de terminais portuários. Então, depois eu vou deixar um link no meu material aí na próxima postagem minha, para vocês terem acesso a um novo material aí que foi lançado recentemente. Vale a pena vocês conhecerem aí, tá? Principalmente a turma da Naval aí, que sem porto a gente não vai para lugar nenhum. Tá? Então, vamos lá, pode repetir as NRs online, né? Os cursos. Não, sim, os cursos só precisa verificar se o profissional que está dando o curso está apto a dar o curso, né? Se ele estiver apto a dar o curso, não vejo problema. Agora, tem alguns cursos que não é só teoria, tem a prática. Então, tem que tomar cuidado, porque se eu não fizer a parte prática, né? Igual eu vejo, inclusive, eu sou um cara meio Caxias às vezes, eu estou mais flexível ultimamente. Mas, por exemplo, eu fui numa grande empresa fazer um curso de NR33, na época eu não tinha nem a 34. Então lá, curso de espaço confinado. Fomos lá dentro de um container, uma elipse lá com 1 metro de diâmetro, entrando por cima. Oh, maravilha. E aí eu fiquei só pensando, a turma nunca viu que é um fundo duplo de uma balsa petroleira, né? Onde você tem que andar igual um jacaré, se rastejando ali, literalmente, com os 2 braços e 2 pernas para trás, fazendo um rastejo. Se acontecer alguma coisa ali, aquele tipo de treinamento não se aplica ali. Você tem que imobilizar. Eu estou numa área que você tem que andar todo se retorcendo para conseguir chegar a fazer a vistoria em todos os pontos do porão, do duplo fundo, que nós chamamos. Então, falta um treinamento mais específico aí, então, para esse tipo de situação dentro da área naval. Então, a gente tem que tomar cuidado. Grandes embarcações, o fundo duplo um navio é tranquilo, mas aqui na nossa região, no norte, eu falo Amazonas, o próprio Pará, então, às vezes, a gente tem um pé direito, um duplo fundo com altura de 76 centímetros. E aí você vai tirar a estrutura longitudinal e transversal do fundo e do teto do duplo fundo, vai sobrar quanto aí? Uns 40 e poucos centímetros. Até mais ou menos. Então, se você for meio gordinho, já vai ser difícil você passar normal. Vamos jogar uma maca lá dentro, tem que... Então, é bem drástico aí, né? Nosso colega Clodoaldo lá tem essa experiência de trabalhar com esse tipo de embarcações. Então, tem muito mais perguntas aqui do pessoal. Só ficar atento. Só queria... Uhum. Pode falar. Só ficar atento, então, se a empresa está credenciada certinho, se o certificado está apto, porque tem cursos mais simples, você pode ter um curso presencial, mas quando precisa da parte prática, vamos ficar atentos, tá? Sim, sim. Tem bastante perguntas, o pessoal aí está curioso. Só queria dar um abraço e a presença do professor Emanuel Loureiro, nosso professor, vice-diretor da Faculdade de Engenharia Naval, também está aí prestigiando a gente na live. Forte abraço para ele. E tem muito mais perguntas, o pessoal está curioso, Alex. Então, tem uma aqui do Rai Martins, né, que ele está perguntando se tem alguma indicação de curso voltado para a parte de construção, reparos navais, para a área de NRs. A gente está conversando. Pode repetir, por favor? É do Rai Martins, né? É indicação de cursos assim, voltados à área de construção e reparos navais, GNR, da NR34. Se você tem alguma indicação, assim, um curso bom, algum voltado.
Pô, a gente está trabalhando no NR34 aqui. Então, justamente para atender alguns clientes já que já solicitaram aqui para Manaus. Então, essa é uma pós, pós-pandemia aí, acredito que a gente vai começar a estar atuando nessa área também, tá? Justamente porque, como eu falei, 33 está dentro ali, mas, pô, especificamente, como que eu vou colocar um soldador para fazer uma solda lá no fundo? O que ele tem de preparo ali, né? Então, olha só, imagine quantas normas envolve nessa simples operação. Simples, entre aspas, né? Que a gente está no dia a dia ali, né? Olha aqui, ó. O Clodoaldo falou, a NR1 já permite os treinamentos online, né? Então é importante ressaltar o que ele acabou de dizer aí. Tem mais pergunta. Tem aqui do André Martins, né, perguntando se o Ministério do Trabalho também fiscaliza o cumprimento das CNRs em estaleiros, se ele faz visitas frequentes. Tem alguma informação sobre isso? Olha, deveria fiscalizar sim, tá? Mas assim como, bom, eu conheço é, alguns municípios do Pará, assim como aqui do Amazonas, e vou colocar, se assemelha à situação. Tá? Então, acredito que uma ação conjunta de vez em quando acontece, o Ministério do Trabalho, Conselho da Engenharia, e quando isso acontece, muita coisa tende a melhorar, porque ou o pessoal entra na linha ou é obrigado a fechar as empresas ou mudar de lugar. Então, mas precisa ter uma maior frequência essas ações, tá? Tendo em vista, eu vou citar um dado aqui, ó, não sei se você tem ideia do número de estaleiros que tem o estado do Amazonas. A gente Não não faço tem ideia. fiscal para isso. Eu preciso me atualizar. O ano passado não foi feito, não fizeram uma atualização, mas eu tenho um dado, o último dado do Sindicato da Indústria da Construção Naval aqui, que o Manaus tinha cerca de 60 estaleiros e 300 no estado inteiro. Isso de diversos portes, né? Claro, os maiores assim, a gente tem 5, 6 maiores aqui em Manaus. Tá? O resto são estaleiros menores, o cara tem uma carreira, enfim. Como o fiscal chega lá? Geralmente ele chega depois de uma denúncia, né? Ó, tem uma obra ali acontecendo isso ou aquilo. Se nos grandes estaleiros, que a gente tem todo um preparo de engenharia de segurança, a gente já vê acidentes, imagine um estaleiro que fica à mercê dessa situação. Então, o número de acidentes são maiores e às vezes não são nem relatados. Então, a gente não tem essas informações devido a isso. Então, com certeza, o Ministério do Trabalho, pegando em cima, ele abre frentes de trabalho para o pessoal de segurança do trabalho, faz com que as empresas comecem a trabalhar um pouco mais dignamente. Pô, eu já cheguei a ver soldador fazendo solda com metade do corpo dentro da água, soldando um pedaço de uma hélice. O cabo de força jogado na água e cara, eletricidade, o cara com metade do corpo dentro da água. É absurdo, né? Mas não, nunca deu nada. Não, só precisa dar uma vez, só para não ter a segunda. Então, são situações muito chocantes que a gente vê por aí. Então, tem que melhorar. Eu falo isso em Manaus. Imagine no interior, onde a fiscalização ainda é... Se Manaus já está desse jeito, no interior de um estado desse daqui, é mais ainda. O Pará não é diferente também. A gente tem bastante pergunta, né? Já falar pro pessoal que está caminhando para o final, tem mais 20 minutinhos aí, a live voou o tempo, né? Interessante, mas tudo certo. Tem mais uma aqui, Alex, do Diego Barbosa, né? E está perguntando se existem maneiras do vistoriador ficar protegido desses tipos de incidente. Aí eu já não sei quais são os tipos de incidente, após tornar apta a embarcação para navegar e depois de acontecer um acidente faltando algum equipamento de salvatagem.
Não, o que acontece, o vistoriador, ele faz a vistoria, então no ato da vistoria, ele tem que relatar tudo que tem de, se está atendendo os requisitos da Marinha, tá? Se tiver, eu aconselho, você não precisa fazer um relatório gigante, tirando 500 fotos, um relatório de 50 páginas, mas você arquivando esse material no seu computador, no seu celular, se de repente essa embarcação ela vem a ter uma avaria ou algo pior, chegar a afundar, por exemplo. Tá? Afundou e não tinha colete. A Marinha foi lá, de repente não tinha colete. Beleza, a Marinha vai atrás, ó, quem que fez a última vistoria? A última vistoria foi o Alex que fez a vistoria, tá? Então vamos ver o relatório de vistoria dele. Tá dizendo que não fala nada de colete. Falei, pô, se não fala nada... Então, são algumas informações que é importante a gente colocar como observação, ó. Os coletes estavam todos aptos, né? E mesmo assim, se você não colocou, não tem problema. Se você for chamado para o inquérito lá, ó, aquela embarcação afundou e não tinha colete. Pô, você... Cara, hoje em dia todo mundo tem um celular na palma da mão ali que tira 500 fotos. Você pode pegar e mostrar, ó, no ato da vistoria, ó, tem todos esses conjunto de fotos aqui, ó, que comprovam que tinha um colete suficiente na embarcação no dia que foi feita a vistoria, tá? É no dia que foi feita a vistoria. Então, quem é responsável durante a operação é o comandante da embarcação. Então, ele que tem que ficar checando depois, durante as viagens. Tem mais perguntas aí, vamos lá. Tem do Eric Martins, né? Perguntando se para fazer as vistorias, quais têm que ser as condições da embarcação, né? Eu acho que varia bastante o tipo de vistoria, mas eu poderia falar mais um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. O vistoriador só pode fazer a vistoria se ele chegar até o local e a condição não estiver segura, ele pode simplesmente se recusar. Não, eu não vou fazer porque não tem segurança. Ponto. Bom. Ah, não tem acesso. Ah, põe uma corda. Não. Se não tiver acesso adequado, eu não vou fazer a minha vistoria. Pronto. Ah, mas eu paguei. Sim, mano. Isso daí tá dentro da norma. Ela tá me protegendo. Ó, se eu não verificar que se não tem uma segurança adequada para mim fazer, eu posso me recusar. Tá? Então, primeira coisa é isso daí. Então, todo mundo tem que ficar atento quanto a isso. Ah, vou fazer uma vistoria no convés. Oh, mas o convés está aberto, não tem chapa nenhuma no convés. Então, você não vai ficar pulando obstáculo. Ó, a embarcação está lá no meio do rio. Cara, você não vai passar numa passarela e numa tábua estreita. Se você verificar que você pode cair ali, você pode se recusar. Ele tem que dar um acesso seguro e boas condições e condições seguras para se fazer a vistoria. Tá? O resto você nega, pronto. Interessante. Tem mais, e tem mais duas aqui perguntinhas para a gente aí. A minha do Thomas Raiol. Qual a região do país, né, atualmente tem um cenário mais positivo para o profissional iniciante dessa área? No caso, no momento da pergunta foi da segurança do trabalho, aquele profissional que está diretamente relacionado à segurança do trabalho. Eu não entendi o começo, André. Você pode repetir? Ah, tá. Não, o Thomas, né, perguntando atualmente, né, qual é a região assim mais positiva, está mais aceitando, procurando profissionais que estão em início de carreira, mas que trabalham na área de segurança do trabalho ali no Brasil. Olha, segurança do trabalho é uma área, vamos falar, uma área nobre, né? Todo lugar que você vai precisa de uma segurança do trabalho. Né? Então, não adianta nem ficar chutando aqui. Todo lugar que tiver uma indústria, se tiver 50 funcionários, você tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Então, eu acho que o Brasil, a maioria boa parte dos municípios aí, você precisa do profissional dessa área. E mesmo se não
não tiver uma indústria, você pode estar trabalhando como consultoria, dando treinamento, por exemplo, fazer um treinamento de NR33, que às vezes, eu não preciso, mas o pedreiro ele precisa utilizar. Então, até um pedreiro na construção civil, civil você tem nos 6.000 municípios que o país tem. Então, precisa ter. Então, é bem relativo, né? Agora, aonde se ganha mais? Aí já é questão de fazer uma peneira. Aí tá dando uma vasculhada aí sobre o assunto. Sim, sim. A última até o momento aqui é do Jefferson Amorim, né? Perguntando para você, você poderia citar os 5 maiores estaleiros do Amazonas aí? No Amazonas, eu posso me pecar na ordem aí. Depois os colegas aí, os donos das empresas aí, podem me puxar a orelha. Mas vamos lá. Manaus. A gente tem o Erim, que na verdade hoje está como ele tem, que ele faz umas embarcações, desembocadores portuários, ou seja, uma embarcação mais detalhada. O próprio Eram, o Eram tem aqui em Manaus, tem em Belém também, né? Na verdade, Barcarena, né? Então, ele atende o Amazonas e o Pará, tem outros municípios também. A Beconal, o estaleiro, vou falar, é recente assim, mas já tem aí, daqui a pouco vai para a maioridade. É um grande estaleiro aqui da região. A gente tem aqui do outro lado do rio aqui, também o Juruá estaleiro, tem Prats, enfim, se eu começar a listar aqui, mas esses aí já são grandes estaleiros aqui da região. Então, o DMN, tem outros mais afastados aqui, mas que produzem muitas embarcações, tem uma equipe boa, né? Então, acho que já tá. Tem estaleiro do Bibi também, enfim, rapaz, são vários aí, né? E só o Jefferson Amorim aqui, Jefferson deu um apoio aí, exatamente o estaleiro que eu falei. Então, tem bastante. Isso aí os maiores estaleiros, né? Mas, como eu falei, tem muita carreira, muita empresa de manutenção e reparo, tem companhias de navegação que começaram a fazer suas próprias obras, ou seja, já tem seu estaleiro ali do lado, no mesmo pátio. Então, houve uma mudança nos últimos anos aí no estilo a nível de construção naval aqui no Amazonas. Bom, André, eu acho que o propósito de hoje aí já chegamos aí, muito além do que a gente prometeu para hoje, né? Acho que deu para dar uma boa clareada para a turma aí. Sim, sim. Hoje foi bem além do que a gente tinha planejado. Foi bem interessante, o pessoal estava bem curioso. Mais de 10 perguntas aí, foi corrido. Está chegando no final. Bom, a semana que vem a gente vai ter uma próxima live aí. Se alguém quiser deixar um palpite aí, senão a gente... Eu tô com uma lista aqui, eu vou sortear um assunto para a próxima semana. Fazer os convidados participarem aí, né? Tem algum interesse específico sobre algum tema? Pode escrever nos comentários que a gente vai ficar atento. Senão a gente vai propor um tema também, como a gente falou lá. Mas vocês que mandam aí, então, se não tiver dúvida, pode escrevendo aí nos comentários. Pessoal, agradecer ao pessoal que foi chegando aí durante a live aí. Vários colegas, agora não vou falar o nome, senão vou estar prejudicando alguém, hein? Vou estar esquecendo de alguém, enfim. Bom, então, acho que ninguém quer perguntar nada. Então vamos lançar aqui, A gente pode falar um pouquinho na próxima semana, André, sobre certificados. Os principais certificados utilizados nas embarcações e um pouquinho de vistoria. Sim, sim. Pode ser. Esse mesmo horário, quarta-feira, tudo certo. Vai estar aí de novo. Então, quarta-feira, 20 horas, horário Brasília.
16, aliás, 19 horário Manaus, 16, estou invertendo as. É isso. Então tá, pessoal, Boa noite a aproveitar todos. aqui, ó, agora, no próximo mês, começo do mês, a gente vai estar fazendo um curso de técnica de vistorias para embarcações certificadas lá em Belém do Pará. Então, o pessoal da empresa Júnior Naves aí está pegando, fazendo as inscrições. E aí, qualquer dúvida, pode falar comigo ou então com o pessoal da Naves direto. Manda um direct para a turma lá, que a turma tem uma turma fechada e uma segunda aí tá fechando aí nos próximos dias. Então, corram lá, últimas vagas ali. E aí a gente, no curso, ele tem a parte teórica, né? Não tem jeito, você tem que entender o que é o vistoriador. Vou falar isso daqui de modo mais abrangente. O curso são 16 horas. Tem uma boa parte dela, são aulas práticas. Então a gente vai entender o que é arqueação, vai entender o que é uma borda livre, o que são requisitos de segurança da navegação. A gente tem parceria com o estaleiro lá, então a gente vai fazer uma visita embarcação, vai fazer leitura, medições, enfim, é muito bacana. Esse curso daí a gente já tem alguns anos que a gente já trabalha com ele, aqui no Amazonas, São Paulo, próprio Pará, enfim. Aí, quem quiser saber um pouquinho mais, chama a gente no direct aí que a gente bate um papo. Ó, em Manaus, assim que melhorar, já tem turma fechada agora era para acontecer em fevereiro, mudamos para abril, mas dependendo aí a gente segura um pouquinho mais ou vai acontecer em abril também, tá? Então, agradecer a todos aí, uma boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos convidados. Boa noite. Aí, tá, um abraço. Um abraço.